Tema da live de hoje: mulher fígado. Características e conceitos da mulher fígado, segundo a medicina tradicional chinesa. E também para entender como e por que o fígado pode ser um dos órgãos que vai desencadear aí o desequilíbrio, não só do fígado, como de todos os demais 4 órgãos. Então vamos entender por que o fígado é um órgão tão importante e por que nós, mulheres fígado ou não, aqui você vai aprender a se identificar ou não com a mulher fígado, se você tem essas características. Então, mas entender que o fígado é um órgão super importante e que nós devemos olhar mais com cuidado, com acolhimento para esse órgão tão importante na medicina tradicional chinesa. E também vou aqui comentar sobre um caso onde a nutrição integrativa, esse olhar para o nosso fígado, que deve ser atento, que deve ser com com conhecimento e entendedora dos sintomas e também da interpretação dos exames de sangue, para vocês poderem entender se o seu fígado pode ou não já estar dando sinais de que ele precisa ser mais cuidado. E como isso pode interferir negativamente, ou seja, o não olhar, o não cuidar, esse não olhar para si mesma pode interferir negativamente na sua saúde, podendo culminar com uma doença de grande gravidade sem você perceber. Então vou trazer aqui um caso recente de uma parente minha, muito próxima, que eu conheço muito bem essa pessoa, a gente convive juntas, sei da personalidade, é uma mulher fígado. E como ela poderia evitar um quadro tão grave que foi desencadeado, né? Um quadro que culminou numa cirrose hepática, tá bom? Então fica comigo, super interessante, utilidade pública, todas mulheres devem saber isso, tá bom? Muito boa noite para todas vocês que estão entrando. Quero agradecer aqui a audiência e perguntar para vocês, minhas queridas, se vocês estão com o mini guia à mão. Então, lembrando que o mini guia, muita gente ainda não conseguiu baixar. Eu recebo vários directs, várias mensagens dizendo que não conseguiu baixar o mini guia. E olha, então, que esse mini guia já está disponível, totalmente funcionante. O que eu sempre falo para as pessoas que me mandam esse direct: tentem outras vezes, porque pode ser instabilidade do Instagram, pode ser um problema de conexão com a sua internet, tá? Teve sim um problema operacional no sábado, onde muitas não conseguiram baixar o mini guia, mas por uma questão do site do elizabethhigashi.com, que estava com um problema. Aí eu já mandei para pedir para que a equipe que vê essa questão do site corrigisse, e às 22h15 do sábado nós conseguimos então regularizar e muita gente conseguiu baixar o seu guia, tá bom? Então vamos ver aqui se vocês estão com o mini guia. Pode colocar aqui se vocês estão com o mini guia. Lembrando que quem não conseguiu ainda baixar tá lá no link. E muitas pessoas já estão seguindo, já estão tendo essas informações, colocando em prática, tá? O mini guia é um mini guia, então praticamente ele tem 3 partes. Hoje nós vamos falar sobre a mandala, tá? A mandala, para vocês entenderem que é a primeira parte desse mini guia, ou seja, a interação do fígado, que a gente vai falar da mulher fígado, com os demais órgãos, está ali na mandala. Existe uma legenda para vocês se direcionarem. Depois da segunda parte tem uma descrição dos principais sintomas de cada um dos órgãos e das características principais. E por fim, o relógio biológico dos órgãos, né? O relógio biológico dos órgãos, que tem ali um período de 2 horas cada um e uma pequena descrição do que é legal, do que funciona, quais são as características desses horários de cada um dos órgãos. Então,
por si só ele já ajuda você a colocar algumas coisas em práticas. As lives aqui comigo, todas as segundas-feiras, às 20h10, vocês conseguem ter mais conteúdo, mais dicas, mais informações, mais orientações de uma forma genérica. Lembrando que aqui tudo é genérico, não é para seguir alguma orientação uma orientação geral, vamos dizer assim, para quem já está com um quadro, por exemplo, que eu falei do caso que eu vou abordar, de cirrose hepática, tá? Uma pessoa que já está com o fígado comprometido em nível de ele estar totalmente fibrosado e já em falência, quase que falência, no caso dessa pessoa, ela não está, graças a Deus, mas já apresentou uma cirrose hepática grau 4, quer dizer, já está no estágio mais agravado. Então é claro que determinadas orientações que eu passo aqui não servirão para um caso desses. Assim como se você tiver, ou alguém que você conhece e cuida, né, em casa, por exemplo, se você é mãe, se você é avó, se você é esposa, ou se você é um lado masculino da relação, né, não sei se tem homens aqui, então também não servirá. Se vocês têm, por exemplo, um quadro de doença instalado, como diabetes, por exemplo, como hipotiroidismo, como doenças autoimunes. E essa questão da cirrose hepática, nós vamos falar sobre autoimunidade. Então é muito bacana. Por quê, gente? Porque, como eu disse, eu gostaria de sempre estar falando de saúde, saúde, saúde. É o que eu tento trazer aqui. Ou seja, trazer essas informações para vocês, para que quem não tem, né, a doença instalada, que fique sem a doença, certo? Mas nem sempre isso é possível. Eu não sei se vocês me acompanharam nos stories da semana passada, quando eu coloquei a minha situação de como eu descobri, né, casualmente, assim como essa minha prima, na verdade existiam indícios da minha prima, mas assim, no meu caso, como eu descobri casualmente a minha hipertensão arterial sistêmica. Falei lá nos meus stories, quer dizer, foi surpreendente porque eu jamais acharia que eu seria uma pessoa hipertensa. Vamos aos fatos disso. Então, quando uma pessoa, ou você que está aqui comigo, que está ali, você está buscando a saúde, você está buscando informações, você está me acompanhando, você está colocando as mudanças em prática, você já fez grandes mudanças, certo? Alimentares, e está tendo resultados positivos, como muitas de vocês colocam aqui para mim, porém, nem sempre a gente consegue não desenvolver uma doença, infelizmente, porque existem, né, doenças são multifatoriais. Então, quando você fala de uma hipertensão arterial, ela é multifatorial. Ela vem de uma alimentação desregrada, mas também vem muito dessa personalidade da mulher fígado, que eu vou abordar aqui agora com vocês, e também pelas questões ambientais, certo? O meio onde você vive, como você administra o seu estresse, tá? Então, muitas vezes a gente, por mais que a gente tente levar um estilo de vida, nós podemos desenvolver uma doença crônica ou uma doença autoimune. E por que eu vou falar da doença autoimune? Porque, não sei vocês, mas eu tenho convivido com pessoas muito próximas que têm desenvolvido as doenças autoimunes, tá? Doença autoimune quer dizer o quê? O nosso próprio corpo, nosso próprio sistema está meio que atacando a nós mesmas. Deu para entender? O nosso sistema imunitário, a nossa imunidade, as nossas células imunitárias que estão mais presentes, né? Que elas praticamente no intestino, elas começam a se desenvolver, a atacar um órgão nosso, que pode ser a tireoide. Então a gente tem a tireoidite de Hashimoto. Existe um grande número de pessoas que eu atendo, isso não é de agora, isso há bastante tempo. Eu atendo quadros de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Assim como artrite reumatoide, também é uma doença autoimune. Mas, além dessas duas
mais conhecidas. Nós temos aí doenças do fígado, que aí tem, nesse caso, a hepatite autoimune. Então, a gente tem diversas hepatites. Então, a gente tem a A, tem a B, tem a C e tem a autoimune. Mas essa, pegando tudo o fígado, também, então, o sistema imunitário, né, o nosso sistema imunológico, vamos dizer assim, ele vai, então, criando, tá? Anticorpos contra, né, as nossas próprias células do fígado, da tireoide, do pâncreas, da pele, tá? De outros órgãos. Agora, como essas doenças desencadeiam, né? Tudo tem a ver, como é multifatorial, a gente precisa nos cercar, nós precisamos nos cercar de tudo que se refere à saúde. Saúde. A saúde que eu trago sempre aqui, lembra? É a saúde, definição da Organização Mundial da Saúde, é o que a medicina chinesa já falava há 4.000 anos, né? Falava e fala há 4.000 anos, muito, né? 2.000 antes de Cristo, sobre a questão da integração, né, dos nossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Tá certo? Então, quando a gente faz a integração desses corpos, a gente olha para esses 4 pontos e não é só olhar, é cuidar, é fazer, né? É pôr na ação, na atividade, comportamentos que nutram o nosso físico através da alimentação, suplementação, bioativos, nosso corpo físico, atividade física é uma forma de nutrição, certo? O movimento é uma forma de nutrição. Quando a gente nutre o nosso corpo mental, quer dizer, a qualidade dos seus pensamentos, a forma como você pensa e sente o emocional, então essa conexão entre mente e espírito, saúde emocional, espiritual e mental, a gente tem que fazer todas essas costurinhas, gente, para poder ter uma saúde integral, para que a gente evite que essas doenças venham a se manifestar. Por que a gente fala, por que eu trago aqui casos de doença, né, gente? Eu já falei que eu não gosto de falar de doença, mas é porque nós estamos numa realidade de doenças. Então, isso é fato. E se é um fato, a gente tem que olhar, certo? A gente olha para a doença que está pipocando aqui. E o que eu tenho que fazer? É fechar os olhos ou estar com os olhos bem abertos? E olha, fazendo link para a medicina chinesa, o olho bem aberto, o olho esperto, esse olhar diferenciado, o olhar para dentro de nós, para as nossas emoções, né? Para a qualidade do que a gente pensa, para o nosso físico. Esse olhar está ligado ao fígado. Porque se você está com a mandala em mãos, você vai ver ali, certo? A mandala e o mini guia do fígado, que fala que o sentido do fígado é o quê? Os olhos. Então, os olhos têm que estar, não é os olhos bonitos, claros, né? Cílios alongados, fio a fio, né, gente? Lentes de contato, não é só essa beleza estética dos olhos. Nós estamos falando de como você enxerga as coisas. E no caso que eu vou trazer para vocês é o quanto que a pessoa, por mais que eu fale alguma coisa, a pessoa não está conseguindo enxergar. A pessoa não está conseguindo enxergar por quê? Porque ela não quer enxergar, tá? Talvez você tenha essa experiência com alguém querido, que a gente sempre, mulher fígado, está querendo ajudar o outro. É uma característica muito forte da mulher fígado, né? Então, quando você quer ajudar outras pessoas, a mulher fígado é muito generosa. Por quê? Já estou falando das características da mulher fígado, vê aí, tá? Eu quero saber, depois que eu falar, se vocês são ou não mulher fígado, vocês vão colocar aqui pra mim quem é mulher fígado quando eu perguntar quem é mulher fígado aqui. Então, uma característica muito forte da mulher fígado é a generosidade. É a generosidade. Nós, mulheres fígado, e eu falo que eu sou mulher fígado,
Nós queremos ajudar o outro. É por isso que eu escolhi essa profissão, uma profissão da saúde, uma profissão da saúde, uma profissão da saúde, uma profissão de nutrição, né? Nós queremos nutrir, queremos ajudar, só que a gente não pode querer salvar. A diferença da mulher fígado, olha aqui, gente. Mulher fígado na polaridade positiva, ou seja, quando uma mulher fígado está na polaridade positiva, ela está equilibrada, tem o seu fígado e todos os outros órgãos equilibradinhos, bem nutridos, ela tem um comportamento na proatividade, na polaridade positiva, ou seja, ela quer ajudar através da sua virtude do fígado, que é a generosidade. Agora, quando a mulher fígado quer salvar o outro, aí veste a capinha da Mulher Maravilha, achando que pode tudo, achando que Deus na terra e eu, Deus no céu e eu na terra, certo? Acha que vai poder salvar o marido de uma depressão, salvar o filho também de uma depressão. Então, assim, não é salvar, entende? Porque aí você vai para uma outra polaridade. Então, eu quero dizer aqui que mulher fígado não existe, tá? Para vocês que estão aqui, não tem esse... está aqui pela primeira vez ou está muito recente aqui no meu perfil. Esse conceito da mulher fígado, ele não é da medicina chinesa, ele não é científico. Esse conceito foi o meu, criado por mim mesma, né, Elizabeth Higashi, pelas características que eu vejo das mulheres nesses 35 anos de atendimento, como é um comportamento, o perfil de uma mulher fígado, claro, trazendo os conceitos da medicina chinesa, tá? Que é o elemento, o fígado, o elemento da natureza é a madeira. Então eu sempre falo aqui que a madeira, olha lá, a madeira é o combustível para o fogo, que é o coração. Vocês estão com a mandala? Vocês estão me acompanhando aqui? Vocês estão me acompanhando, gente? Fala aí sim, se vocês estão me acompanhando. Encaminhe já, gente. Se vocês estão achando esse tema interessante, já vai encaminhando. Vamos trazer mais pessoas aqui. Leila, boa noite, Leila. Edna Desuo. Sim, Viviane, Edinalva Canese. Tá, então vocês estão me acompanhando aqui, vocês estão com a mandala aqui. Porque aqui, gente, aproveita que aqui você tem um conhecimento. E a partir do momento que você tem um conhecimento, você consegue fazer as coisas evoluírem, as coisas irem, tá? Para um patamar muito melhor para a sua saúde, ok? Então, quando você tem ali a mulher fígado, que o elemento da natureza é a madeira é combustível para o fogo, que é o elemento do coração, tá? Se vocês pegarem a mandala, fígado é a mãe do coração. A mulher fígado tem uma energia mais yang, porque o fígado, a madeira, né, o elemento madeira, ela traz, o órgão traz mais uma energia yang. Então, o que é energia yang? A energia yang é a energia da expansão, é a energia da ação, né? É a energia do pra fora, é uma energia, já disse, do fazer, né? É a energia do sol, a energia do claro, é a energia da fala. Então, mulher fígado é uma pessoa que se comunica com clareza, já disse, uma pessoa generosa, então ela vai e tenta ajudar todo mundo, né? Só que o grande problema da mulher fígado é que ela não olha para si. Então, como ela está muito no externo, no fazer e ajudar o outro, ou olhar para fora e não olhar para dentro, porque a energia yang é fora e a energia yin é dentro. Então, eu não olho para mim, eu só fico no fora. E isso desconecta muito e desequilibra a energia yang da energia yin. E é isso que falta para equilibrar o nosso fígado. A mulher fígado, tá? É nutrir um pouco mais a energia yin, ou eu diria, nutrir muito essa energia yin que falta na mulher fígado. Ou seja, parar, pausar, respirar, né? Abrir esse sentido, o sentido do fígado, que é a visão, ou seja, olhar melhor para a situação, olhar de frente, encarar, né? Então, porque muitas vezes, ao invés de a gente encarar o problema, a gente tenta fugir.
ou a gente começa, o tal do auto-boicote, que começa a achar um monte de outras causas, né, que não são reais, são causas fictícias, irreais, para justificar, então, a situação onde você se encontra. Então, vamos falar aqui de uma forma bem prática. A mulher fígado que quer ajudar o outro, então ela não olha para ela, então ela coloca uma lente escura para ela e o foco no outro. Então, como ela acha que vai salvar o mundo e as pessoas, ela fica só querendo fazer as coisas pelos outros, se preocupando muito com os outros. E ela não olha, então, aqui para dentro. Então, começa a tentar se justificar que ela não tem tempo para se cuidar, para ir para academia, ou mesmo cuidar da sua estética, por que não? Não tem tempo para programar o seu autocuidado, não tem tempo para meditar, não tem tempo para fazer aqueles hábitos. A gente fala da higiene, né? A higiene matinal que eu sempre coloco nos meus stories, ou a higiene noturna, super importante. A higiene matinal, que é para começar o dia na energia Yang, e a higiene noturna do sono é para que a gente possa então entrar na energia Yin da noite, para ter uma boa qualidade de sono. E não se acontece porque ela fala o tempo todo que ela não tem tempo, ela tem que ficar o tempo todo fazendo alguma coisa. Isso, quando a pessoa tá nessa faseção, que a mulher fígado, lembra que ela é madeira que alimenta o fogo do coração? Então, os dois órgãos mais Yang é o fígado e o coração, energia Yang. Então, é quando a pessoa fica acelerada, então fica ansiosa, né? Fica no fogo. E esse fogo, esse calor interno, é claro que a mente acelera e é difícil dormir à noite, tem a insônia, né? E fica com os pensamentos ainda em círculos. Os pensamentos que ficam rodando e não tem descanso, Então, essa mulher realmente está em grande desequilíbrio e ela tem que começar por algum lugar. Então, por onde que a gente pode começar? A gente pode começar, como eu disse, pelo fígado, certo? Somos mulheres fígado. O fígado normalmente é o órgão que desencadeia o desequilíbrio dos demais, porque ele é o general das emoções. Então, quando você tem o general das emoções desequilibrado, por que a gente tem que começar pelo fígado? E é o mais difícil, porque, de novo, a mulher fígado está no externo, não está no interno. E as emoções vêm da onde, né? Onde estão essas emoções? Né? Será que você que está aqui é uma pessoa que quando você não está legal, que quando você foi contrariada, ou quando você não conseguiu resolver um problema, ou quando você está numa conversa, num diálogo onde as coisas não estão saindo muito bem do jeito que você queria, como é que ficam as suas emoções? Será que você olha para elas? Olho é fígado. Escutar, será que você escuta as vozes que tem dentro de você? As vozes, escutar. Então, quando a gente fala de escutar, de ouvir o que vai aqui por dentro de você, isso também tem a ver com o rim, porque o rim está ligado à audição, ao ouvido, tá? O sentido do rim é o ouvido. Então, a gente tem que escutar. Agora, uma mulher fígado no desequilíbrio, você já viu aquela mulher que desinveste a falar? Essa mulher que só fica falando e ela não para de falar e ela não ouve, né? Porque fala demais e não ouve. Então, nós temos duas situações aqui. Quando ela está no desequilíbrio, ou seja, com essa energia Yang muito desequilibrada, começa a falar demais. A língua é, então, o sentido, né, do coração. Então, a fala acelerada tem a ver com coração desequilibrado. Então, fígado e coração desequilibrado, fala, não enxerga o que está acontecendo, ou seja, o fígado não enxerga, né, o fígado desequilibrado, e também não escuta porque o rim está também desequilibrado.
tem essa situação no desequilíbrio, e aí, quando ocorre isso, a gente precisa equilibrar os órgãos, tá? Isso também pode vir de uma personalidade, uma pessoa que já tem o hábito, já tem uma personalidade egóica, egocêntrica, né? Tudo eu, sabe assim? Aquela pessoa, aquela mulher, conhece alguém assim? Que tudo é ela, né? E a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, essa mulher fígado, que é a heroína, que é a super mulher, ela também gosta, ela coloca o ego dela lá pra cima. Então, muitas vezes, um comportamento egóico também impede de ouvir, de enxergar, fala demais e ouve de menos. Então, duas situações, e isso nós temos que estar atentas. Quando a coisa está muito equilibrada ou quando é uma questão de ego. Agora, você pode fazer todo esse trabalho de autoconhecimento, mas uma mulher fígado não faz isso. A mulher fígado não vai pensar, aliás, ela nem quer terapia. Você já viu uma mulher fígado, aquela raiz, aceitar, né? Aceitar que alguém possa ajudá-la, se não ela mesma se ajudar, porque ela é a salvação, não é? Como é que ela vai consultar alguém que possa ajudá-la? Então ela não acredita nas terapias, ela acredita que ela é capaz de fazer tudo. Então esse é uma característica dessa mulher fígado, que tem a ver com a personalidade, sim, e também tem a ver com desequilíbrio. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa minha linha de raciocínio que eu estou querendo trazer, tá? Então eu quero que vocês observem isso. Essa live é muito mais para a gente refletir sobre as características da mulher fígado e o que fazer como detectar, né? Se você é ou se você está uma mulher fígado, no desequilíbrio desse fígado, e o que você pode fazer. Então vamos lá no que você pode fazer. Vamos começar então no fígado. Quando você fala, pô, eu sou uma mulher fígado e eu estou no desequilíbrio. O desequilíbrio, então, além de você falar demais, de você não ter esse olhar, pode ser também com sintomas físicos. E os sintomas físicos qualquer problema no olho, denota que você está, né, com o fígado em desequilíbrio, muito provavelmente. A questão de tonturas, tá tudo no mini-guia, tá? Mas tontura, vertigens, né? Quando você tem uma questão de o emocional, quando a raiva está muito presente, porque a emoção do fígado é a raiva. Então, raiva e frustração, você vive na raiva e na frustração, na irritabilidade. Você tem uma questão também de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, uma tensão muito forte, quando existe o bruxismo, tá? Que é a DTM, quer dizer, dói, range os dentes, aperta os dentes, quer dizer, a mulher fígado na sua raiva, ela trava tudo aqui e dói tudo aqui. Então quando você acorda no dia seguinte com tudo isso aqui dolorido, quando não as gengivas toda mordida, sabe? Toda machucada, isso significa que você está passando por um estresse muito grande e não está sabendo gerenciar tudo isso, ou as suas emoções. Se você não olha para as suas emoções, para o general das suas emoções, eles vão aparecer no seu sonho, no seu sono, no seu sonho, no pesadelo. Ele aparece noturno porque você está negligenciando. Então o que a gente precisa fazer é olhar para essas emoções. É perguntar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, como eu posso fazer para eu me equilibrar mais. A questão, então, outra dica super importante para equilibrar o fígado é fazer a pausa de respirar e meditar. Não sei se vocês me acompanham nos stories, mas eu coloquei hoje uma meditação muito bacana, que é uma meditação que leva 1 minuto, que é a mente serena, tá? Quando a gente fala de mente serena, de atenção plena, nós estamos falando de nutrição de coração. Mas não é mulher fígado? Sim. Mas você não precisa nutrir todos os outros órgãos para equilibrar o teu fígado? Então, fazer meditação é uma forma de você serenar a sua mente. Uma meditação rápida, uma meditação que você pode pegar, baixar no YouTube, procurar naquele que eu coloquei, né, da Ana Rain, que está lá no perfil dela, mas você encontra no YouTube, você encontra na internet, chama-se Mente Serena. Até coloquei a musiquinha, que no Spotify é o Soul Sync. Quem quiser depois, vai lá no
no meu stories ou me manda um direct que eu mando lá pra você a música Soul Sync. É você deixar essa música da Soul Sync rodando aí, né, no seu dia, na sua noite, enquanto você tá fazendo alguma coisa, tá lavando a louça, em vez de você ficar pensando nos seus problemas, dá uma atenção, presta atenção na atividade que você está fazendo. Por exemplo, enquanto você está lavando a louça, você lava a louça, mas deixa alguma musiquinha tocando. Musiquinha que eu falo é uma musicona, né? É uma música, por exemplo, que acalma, que nutre o seu coração e, consequentemente, todos os outros órgãos, né? Porque você não vai colocar uma música super agitada, se você está já acelerada, não é legal que você acelere mais. É legal que você centralize. Por isso que o foco nosso aqui sempre é equilibre-se com a Nutri. Nós vamos tentar equilibrar todos os 5 órgãos, tá? Começando, então, pelo fígado, ok? Então, falei disso, falei da mente, da meditação, a respiração, que tem a ver com que órgão, gente? Qual é o órgão que está ligado à respiração? Vamos colocar aqui? Vamos interagir? Só eu estou falando? Qual é o órgão que está relacionado à respiração? Leila Alvarenga, quer colocar aqui? Se você ainda está aí. Edinalva Canese, vocês que estão aí, pulmão. Regina Giacomini está sempre aqui também. Muito bem. Edna Dezu. Oi, Celi, conseguiu chegar. Pulmão. Muito bem. Pulmão está ligado à respiração, ao oxigênio. Oi, Paulinha, tudo bem? Lourdes, quanta gente conhecida. Paula Lima, minha filha, faz isso, range os dentes, chega a ter até dor de cabeça. Então, Paula, é isso, fígado. Na verdade, a gente fala de mulher fígado, mas tem criança fígado, homem fígado, uma pessoa fígado. Com certeza, ela tem uma questão de desequilíbrio aí de fígado muito tensa, tá? Tem que fazer essa criança, não sei se sua filha faz atividade física. Ah, tá, gente. Para também equilibrar o fígado, tem que fazer atividade física. Não tem como não se movimentar. Tem que fazer a atividade física para equilibrar o fígado, ok? Alimentação, vocês já viram no mini guia, mas eu não vou, hoje não é o foco, tá? De falar de alimentos. Mas todos aqui sabem que alimentos verdes e ácidos, ou ácido, vai nutrir o fígado. Então, de um modo geral, eu quero saber se vocês estão comendo alimentos verde/ácido, tá? Edinalva Canese, que entrou comigo, né, ao vivo a semana passada, do refluxo gastroesofágico, depois eu comentei no direct, né, eu acabei esquecendo do detalhe, né, Edinalva, que o refluxo tem que tomar cuidado com o ácido. Acho que eu falei para tomar um pouco do vinagre, né? Colocar o vinagre, que o vinagre de maçã nutre bem esse fígado, mas se você tem refluxo gastroesofágico, tem que tomar cuidado com coisas ácidas, porque o ácido pode contribuir para esse refluxo. Ao mesmo tempo que uma má digestão, como a gente estava tratando má digestão lá na live passada, né? No caso da Edinalva Canese, eu lembrei da má digestão e falei do ácido, mas o refluxo, se o refluxo é muito forte, quer dizer, uma má digestão com refluxo gastroesofágico, aí a gente tem que tomar cuidado com o ácido. Por isso que não dá para generalizar. Aqui são coisas, orientações gerais, mas se você não tem esses dados, esses sintomas clínicos particulares, tá bom, gente? Que fique muito claro tudo isso. Então, para você equilibrar o fígado através do pulmão, seria respirar. Então, parar, pausar. Eu estou um pouquinho acelerada aqui hoje por conta do tempo mesmo, tá? Pra gente não deixar essa live muito longa, porque eu quero falar do caso, que eu acho que é muito importante. Então, a respiração, você prestando atenção na respiração, quando você medita, você já faz uma respiração completa, toda a meditação tem a parte introdutória de uma respiração completa, você já está nutrindo o seu pulmão. Você está levando, eu aqui não estou nutrindo direito, mas você está levando o ar não só para o seu pulmão, para os alvéolos pulmonares, né, que são as bolsinhas que vão fazer a troca do gás carbônico que você exala e para trazer oxigênio para suas células, não só naquele lugar,
né? Não só no pulmão, mas quando a gente está respirando, a gente está nutrindo todas as 100 trilhões de células. Só que é o pulmão que faz esse papel maior da respiração. E se você não respira direito, você deixa de nutrir pulmão e todos os órgãos, e a gente está falando do fígado, de uma forma adequada. E com o tempo, repetindo, com o tempo, mais uma vez, com o tempo, todos esses nossos comportamentos, as nossas ações mal feitas, alimentação inadequada, estilo de vida impróprio menores de 8 anos, tô brincando, mas estilo de vida totalmente não saudável vai culminar em problemas futuros, tá bom? E por fim, quero falar só pra gente completar, né, a questão do rim com a água, né? Tá fazendo um calor, eu tô com o ventilador aqui ligado todo o tempo, porque tá muito quente. Nós estamos passando, o Brasil está passando por uma onda de calor, né? Até ontem, não sei se vocês viram na CNN, foi a primeira coisa que apareceu no meu Instagram, quando eu abri ontem, falei, nossa, CNN fala o alerta, né, do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui, mas é uma sensação térmica de 66 graus e meio, eu nem sei o que é isso, 66 graus, só sei que eu passei muito calor entre sábado, sexta, quinta já, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, é um calor. E hoje é um calor, gente, você já acorda com calor. Imagina, 6 horas da manhã, aquele calor. Você vê lá, né, no odômetro do carro, 36 graus no sábado, 1 hora da tarde. Que eu tive que ficar dentro de uma sala com ar-condicionado, porque eu fiquei 2 horas no ar, não no sol, mas debaixo de uma cobertura fora, com árvores, mas eu estava sentindo tanto calor, bebendo tanta água, que chegou que eu falei, gente, eu estou desintegrando, eu preciso estar nesse caso eu precisei estar no ar-condicionado, porque é uma onda de calor, só não vale muito. E aí, quando a gente fala assim, será que alguém conseguiu ficar sem bebida gelada aqui? Todo mundo sabe, né? Vocês que me acompanham ou quem tá na primeira vez, que o baço não gosta de coisas, bebidas, gelo, sorvete, água gelada. Agora eu quero saber aqui quem é que conseguiu ficar sem bebida gelada. Comenta aqui. Alguém conseguiu? Porque eu vou falar pra vocês que eu me rendi, sim, tá? Eu não tomo gelada. Guiar, conseguiu ficar sem. A água eu não tomo gelado, né? Nem no calor. Mas, por exemplo, teve um dia que eu tomei um chopinho e um vinhozinho, que foi lá, né? E não é nem legal vocês tomarem isso, né? Uma mulher fígado tomando o álcool. Só que, gente, o que eu quero dizer aqui, mais uma vez pra mulher fígado, eu só tomo tudo natural, socorro. Muito bem, muito bem. Eu consegui ficar sem água gelada. Muito bem, Leila. Eu só bebi água misturada com gelo, mais nada. Não gosto de água gelada e sim fresca. Não tomei. Olha, gente, vem pra mim nas temperaturas que está. Ah, vou sim, Leila. Ah, uma temperatura amena. Paola, você é a única que falou impossível. Aqui rolou um gelinho no refrigerante. Paola, no refrigerante, Paulinha. Oh, meu Deus do céu. Eu não tomo água gelada, mas tomei sorvete. Isso, né? Exatamente, eu também tomei. Brasília, 29 graus em casa. Brasília é quente, né, Paola? Estive aí em agosto e a gente passou aí um calor, né? E aí em 2021, 22, quando eu fui pra aí. Sinto muito, mas não, Sandrinha, que bom, que bom. Mas às vezes rola um sorvetinho, tá? Só que o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sempre, quando você toma, por conta desse calor todo, um gelado, por exemplo, você tem que só tomar o cuidado para depois você voltar a equilibrar tudo. Então, não só com gelado, mas com qualquer outro alimento. Por exemplo, quando eu falei do vinho que eu tomei aí, até postei com uma salada, né? Aí no encontro que eu tive com uma amiga, eu optei por um gelado, por um gelado não, por meia taça, gente, pouquinho.
Então também tem a ver isso, né? Às vezes você vai tomar, é uma ocasião especial, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Como nós combinamos na live passada, é mais do que você tirar, falar assim, zero álcool, zero glúten, zero, se você não tem problemas maiores, se você não tem alergia, intolerância grave ao glúten, né, ao álcool, a corantes, enfim, então, corantes não digo, mas por exemplo, o que, gente? Fala algum outro alimento, algum que você não seja ao leite, você não é intolerante grave ao leite de vaca, nem a proteína, nem a lactose. Então, não há problema você consumir pequenas quantidades e não tão frequentes desses alimentos, né? E é muito importante, lembra que nós falamos, em vez de a gente retirar tudo da nossa alimentação, o mais importante que a gente combinou aqui é o que você está comendo, como você está equilibrando esses deslizes que a gente faz. Então, por exemplo, tomei um álcool, aí à noite eu tomo um dente de leão, um chá de dente de leão, eu consigo então nutrir esse meu fígado, que a gente fala o veneno com o medicamento. Então a gente faz um pouquinho dessa quebra, adotando aquele 80-20, né? 80% do que você come seria mais saudável, 20% que poderia incluir uma porção por dia de algum alimento que você goste, que te traz prazer, desde que você não tenha problema com o alimento, tá bom? Até quando eu publiquei o álcool, teve uma pessoa que colocou no direct, doutora, tomando álcool faz mal pro fígado, né? E aí eu dei uma risada, né? Porque eu falei, e nem vamos ser policiais de plantão, né? Nutricionista não é polícia de ninguém, tá? Nutricionista não vai ficar olhando o prato de ninguém, falando isso não pode, isso pode. Lembra que aqui nós somos livres para fazer as nossas escolhas. O que eu sempre estou trazendo é como você vai fazer as suas escolhas, por que você vai fazer suas escolhas. Em momentos especiais, com muita consciência, você vai escolher comer determinado alimento, mas sabendo que você vai recompensar, trazer esse fígado, nutrir esse fígado, né? Comer uma feijoadinha, não agora que tá muito quente, né? Mas comer uma batatinha frita, por exemplo, uma pequena porção de batata frita, depois você compensa o seu fígado com alimentos para o fígado. Ou na mesma refeição você coloca bastante verde. Coloca um limão, um pouquinho, você vai tomar água ou um limão em cima da comida. Tá certo, gente? Então, é isso que eu queria trazer em termos. Que o fígado é um órgão importante. Se você é uma mulher fígado, você tem que olhar para esse fígado, estar atenta. E aí eu entro no caso. Preparada para o caso, gente? Preparado? Vamos aqui para o caso? Boa noite, Sueli Farias. Preparado para esse caso? Por que eu quero trazer? Estamos falando de prevenção. Todas vocês aqui da família Equilibre-se com a Nutri, que estão com o guia, que me seguem aqui, é obrigação de vocês. Se existe algo que é obrigação, todo o conhecimento que você tiver aqui comigo é colocar na prática. É isso. Não adianta estar aqui e fazer tudo errado. Coloque 80-20, tá? 80% do seu conhecimento em prática, 20% você abre mão, que a vida, com as suas escolhas, e tá tudo bem. Mas essa regrinha é uma regrinha que eu gosto, tá? Pra não ser radical e pra gente fazer. Tem gente que já começa a estar no nível que fala, não quero mais nada disso. Escolhas, e tá tudo ótimo também, não quero mais nada disso, tirei tudo, tirei tudo, tirei refrigerante, tirei sorvete, tirei tudo, tô super feliz. Tá ótimo, escolhas, ok? Vamos lá pro caso do fígado, mulher fígado. Essa pessoa que eu vou trazer hoje é uma mulher fígado. É uma parente minha, muito próxima, conheço o estilo de vida, conheço a pessoa, não vou dizer que eu conheço a pessoa, né, por inteira, imagina, mas eu conheço boa parte do que ela pensa, das atitudes, né? Ela é uma mulher fígado, sabe aquela mulher fígado que vive para a família? É uma mulher fígado que é muito sensível, mas não quer olhar para as suas emoções. Ou seja, uma mulher fígado que não olha para as suas emoções pode comprometer muito o seu fígado.
trazer anos, culminar mais tarde. Lembra que eu sou uma mulher fígado? Eu sou uma mulher fígado desde criança. Desde que eu nasci, ou talvez de outra geração, em outra encarnação, já tinha um problema com o fígado. Volto aqui com problema no fígado. Se eu sei isso de antemão, eu não beberia tanto na minha adolescência. Na adolescência não, na minha juventude. Depois dos 20 anos comecei a beber. Nunca foi beber muito, mas sempre bebia. Bebia por quê, gente? Porque na juventude a gente está no meio social, nós somos seres sociáveis, influenciados, tá? Mais influenciáveis do que influenciadora, né? Quando a gente está na juventude. Então, sofrendo as influências do meio onde você vive, sim, eu bebia, certo? Hoje, mais consciência, claro que eu não vou beber como eu bebia antes. Essa pessoa, então, sempre teve uma juventude que eu conheço, ela manguaceira, tá? Uma manguaceira assim, de beber bastante mesmo, coisa que eu sei que bebe. O marido dela bebe mais ainda. Então, quando você casa com uma pessoa que bebe e você gosta de beber, juntou aqui, tudo é uma questão de beber. Álcool faz bem ou faz mal pro fígado? Começando por esse ponto, gente. Lembra que culminou, já adiantei, se você entrou depois, mas eu adiantei lá no começo, que a pessoa está com cirrose hepática grau 4. Cirrose hepática grau 4. Então, ela tem hoje menos de 50 anos, tá? Ela deve ter uns 40, menos de 50. Jovem, muito jovem, concordam, gente? Que 50 anos é muito jovem. O histórico dessa pessoa, desde que eu a conheço, ela tinha quantos? 15 anos de idade? Sempre bebendo. Gosta dos grandes prazeres da vida, em termos de beber, ficar na vida, balada, certo? Prazeres. Prazeres, prazeres, prazeres. Gente, claro que a gente gosta de prazer. Tudo isso eu tô falando de como é o nosso estilo de vida, né? E como que o nosso estilo de vida que a gente adota, e se esse estilo de vida da juventude a gente traz para maturidade, para idade madura, o quanto que o fígado, que já estava sentindo lá, leva anos para se materializar. Na medicina chinesa, o órgão, né, os canais energéticos do fígado e de todos os outros 4 órgãos são canais energéticos, certo? Até se materializar numa doença física, pegando um fígado, leva anos. O que a gente tem que saber daqui? A gente tem que saber que, principalmente se você é mulher fígado, se você se identificou como uma mulher fígado e bebe, por exemplo, ainda, toma cuidado. Toma cuidado. Beber um pouco de vez em quando é uma coisa. Beber 6 long necks no sábado e no domingo, como tem mulher que faz isso. Ou tomar vinho todos os dias, abre a garrafa e toma o vinho todos os dias até acabar, ou então 2 garrafas de vinho por semana. Isso pra mim é muito. Com 50 anos de idade, você não deve fazer isso mais. Não é que não deve, tá, gente? Mas eu tô falando da preservação do fígado. Então, o deve, que eu quero dizer aqui, eu quero que vocês interpretem a minha fala no sentido de preservação. A sua escolha é a sua escolha. Se você quiser beber, vocês querem. Não tô falando pra você parar de beber. Eu tô falando que não deve se você quer ter um fígado sadio. É isso. É essa mensagem que eu quero trazer pra vocês. Uma idade madura, que já teve um histórico de agressão alimentar ao seu fígado, já tá mais do que na hora de mudar isso. Se você não mudou, pensa e muda amanhã, hoje, se você ainda não comeu. Então a pessoa tá lá, tem que esse histórico. Outra característica da mulher fígado: casou, vários filhos, vive para os filhos. Vive para os filhos, sofre, uma pessoa emotiva, sofre com os filhos. Quer ajudar todo mundo, então ela ajuda as amigas, ela ajuda todo mundo. É uma pessoa solidária. Lembra? Generosidade. Eu ajudo todo mundo. Mas ela tinha muito essa coisa de a galinha que põe os pintinhos dentro. Então,
eu sou assim, a pessoa é assim. E tudo é em função dos filhos. Se o filho vai bem, ok. Se o filho não vai bem, a pessoa fica nervosa. E fica lá, educando, uma educação na escola, mas que fica muito ali, né? E às vezes, eu tô falando isso, mas é porque ela contava pra mim. Então, quando a gente começa a entender as características da mulher fígado, a gente vê quando a pessoa tá no equilíbrio ou no desequilíbrio. Então, eu fico nervosa e fico lá educando meu filho, mas eu fico pressionando, eu fico gritando, eu fico nervosa, porque a filho não se desenvolve do jeito que ela queria, por exemplo, tá? Então, isso é uma característica, né? Lembra? A mulher fígado também é controladora, ela é apegada e controladora, ela quer as coisas do jeito dela. Se ela está no desequilíbrio, ela fica mais agressiva ainda, com mais raiva ainda. Então, a gente tem o fator alimentar, o álcool, a questão da característica de ser apegada, controladora, raivosa, fazer do jeito que é. Então, sempre para fora, nunca parando para olhar para dentro. E o terceiro ponto também, que é muito importante para uma mulher fígado, é atividade física. Nunca se exercitou. Por mais que eu falasse para ela, você tem que exercitar, você tem que exercitar, você tem que exercitar. Vai lá, entra no Pilates, ou então caminhe, vai pro parque, mora num condomínio, né? Um condomínio bacana, que tem uma pista para caminhar, que inclusive eu caminhava nesse condomínio, não com ela, com outra pessoa que morava no mesmo condomínio, que ela mora na mesma cidade que eu, essa pessoa. Então, existem condições, os meios, é uma pessoa que não trabalha. Então, dá para você se adequar para cuidar de você mesma na agenda. E o que acontece é que, mesmo agora com os filhos todos crescidos, a pessoa ainda fica muito na questão dos seus valores, das suas crenças, do cuidar do outro, certo? Ela não muda os seus comportamentos, por quê? Porque ela não olha para dentro, ela não para refletir. E, vamos lá, que eu quero chegar aí na questão médica. Como que a pessoa, ela não sabia que ela estava com o fígado ruim? Gente, ela não é da área da saúde, ela não é médica, ela não é da saúde e não é médica. A filha dela agora está fazendo medicina, mas sim, vai pro médico, o médico olha os exames e fala que tá tudo bem. Aqui, de novo, eu sempre falo, não sou contra médicos, muito pelo contrário, né, gente? A gente precisa do médico. O que eu quero que vocês sempre olhem, é vocês saberem o mínimo que vocês têm que olhar no seu exame de sangue. Você não vai argumentar com o seu médico, mas você vai perguntar para o seu médico. Então vamos lá. Eu já falei várias vezes de exame de sangue, desde um hemograma simples, quando eu já falei do ferro naquela anemia, da pessoa que tem anemia, certo? Vocês estão me acompanhando, lembra disso? Coloca aqui pra mim sim. Coloca aqui pra mim sim. Eu quero saber se vocês estão ligadas no que eu falo. Estão ligadas quando eu falo daquela pessoa que teve anemia, com uma ferritina baixa, e que a gente tem que estar, Edinalva, muito obrigada, que vocês têm que, Regina, assim, que vocês têm que estar olhar para o seu exame, não simplesmente, muito bem, muito obrigada, gente, obrigada, isso mesmo, gente. Então, olhar para aquilo e não falar assim, tá tudo bem, não está bem, tá? Eu já disse que o médico tem um olhar para a doença e o nutricionista funcional ou o médico integrativo funcional, ele também tem um olhar para a saúde, para a prevenção. São esses profissionais que vocês devem procurar na medicina, qualquer tipo de medicina, qualquer especialidade de medicina, no nutricionista, no fisioterapeuta, no educador físico, todos eles que vocês contratarem, que são da área da saúde, tem que ter uma visão integrativa. Hoje não dá mais
para a gente ficar com profissionais que estudaram e estão ali e estão colocando aquilo sem se atualizarem, sem ter esse olhar, tá? Vamos lá para esse caso. Quando essa pessoa me procurou e já falou, eu tô com cirrose grau 4 e eu preciso de você, Beth, porque eu já atendi essa pessoa no passado como nutricionista. E como eu falei assim, não sou eu mais, né? Nesse quadro de cirrose e tudo mais, ela desenvolveu uma hepatite autoimune. Então, além de pegar fígado, pegou o sistema imunitário, imunológico. E eu vivo falando aqui sobre o sistema imunológico, certo? Sim ou não? Nós estamos entrando no mês, aliás, na estação do pulmão. Você tá aí com a mandala? Fígado, coração, baço, pulmão. Saindo do coração, né, da estação do verão, o período canículo, que é o baço, que na verdade a gente está no baço, e 20 de março, 21 de março, entramos no outono, que é a estação do pulmão, imunidade. Baço já é imunidade. Então, já falei bastante na semana passada sobre imunidade. Lembra? Perguntas e respostas. Dinalva Canese veio aqui comigo, que era para digestão. Baço é imunidade, certo? É sangue, imunidade. Pulmão, que nós vamos entrar, é imunidade. E o rim, que é o inverno, é imunidade também. Então, os 3 órgãos da imunidade. Doença autoimune, imunidade. Tem que tratar só fígado? Não. Fígado, coração, baço, pulmão e rim. Todos eles têm que ser bem nutridos, olhados, escutados, amados, beijados, tudo, ok? Então, como é que tá o exame? Se é do fígado, eu preciso olhar pelo menos as enzimas hepáticas. Então eu quero lição de casa para vocês aqui. Vão pegar o seu último exame de sangue e vão lá, porque normalmente o clínico médico, seu ginecologista, o médico clínico, não é especialista, ele tem que pedir pelo menos hemograma e para saber a questão do fígado. Então você vai lá e vai pôr TGP ou AST, TGO, TGP ou ALT ou TGO e AST. TGO, TGP e gama-GT. 3 marcadores do fígado. 3 marcadores do fígado. Com esses 3 marcadores de fígado, que é super comum todo médico pedir, você vai lá e vai ver. Você vai lá, tem uma referência, depende de laboratório, tem lá, referência para o TGP, é de 10 a 40. Vamos supor que o seu laboratório coloca 10 a 40. Seu TGP já está no 45, já está no 50. O que você vai falar? O que você vai ver aqui? Você pode olhar e já ver assim, opa, tá 45, tá acima da referência máxima. Aí você leva pro médico, o médico fala assim, normalmente é o que foi falado para ela, para essa pessoa. Então assim, o seu TGP tá alto, mas deve ser gordura no fígado. Coisa que você... nada de grave. Gordura no fígado você vai queimar, vai fazer atividade física, vai parar de beber álcool, vai parar de comer gordura, de frutose. Não fala, procura um nutricionista. Gente, o que está acontecendo hoje? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm gordura no fígado. Fígado é um dos assuntos que mais bomba, que eu quero dizer, que mais repercussão tem quando eu passo um conteúdo de fígado. Primeiro, mulher fígado. E tanta coisa de sintomas ligados ao fígado, certo? E também por que fígado bomba é interessante? Porque gordura no fígado, todo mundo não, né, gente? Mas uma boa parte das pessoas está com gordura no fígado. Esteatose hepática não alcoólica. E aí tem grau 1, 2, 3, leve, moderado, grave. É só... O que está acontecendo hoje, pode ser que eu esteja errada, mas banalização. Banalização, ou seja, não dou tanta importância para isso. Eu tô tão cansada de ouvir de fígado gorduroso. É só... Gente, quanto mais pessoas estão com fígado gorduroso, mais precisaria de informações
e não de banalização, de chegar lá e falar assim, ah, seu TGP tá em 50, é TGP, tá, gente? Eu quero que você olhe o seu TGP, que é inflamação do fígado. Isso mostra que suas células do fígado, chamado hepatócitos, já está em sofrimento, inflamação. 50. O dela estava em 100. Teve exames que o TGP dela estava em 100. Agora, que médico que olha um TGP 100 e não pede um exame que chama-se elastograma, tá? Que é para ver a elasticidade. Tudo bem, gente, que eu tô falando aqui, mas é algo que é bom você saber disso. Uma elastografia, né, significa que é um exame que vai medir essa elasticidade dessa célula do fígado. Dependendo dessa elasticidade, do resultado do exame, já fala se você está com fibrose ou não. A fibrose do fígado já é um passo antes da cirrose. Já fígado gorduroso, fibrosado, cirrótico. Tá certo? Eu tô querendo trazer isso, não é para deixar todo mundo em pânico, pelo amor de Deus. Eu quero isso como algo que aconteceu muito próximo de mim, uma pessoa da família, que eu tenho muito carinho, que é uma pessoa com quem eu sempre convivi, né? E que por negligência está num quadro desses. Quando podia se evitar, não é? A gente podia evitar. Então, a escolha de um médico é importante. Hoje ela tá com o Bambambam, tá com o doutor em hepato. Melhor referência do Brasil em hepato, hepatologista, fígado. Mas nesse grau, quando ela soube disso só. Mas a gente tem que escolher. Só que mais que escolher o médico, você também tem que saber, não é? O conhecimento não te ajuda. Você fala, conhecimento liberta. Conhece aquilo que faz parte de você. Saiba interpretar um pouquinho o exame. Os principais pontos, né? Que é isso que eu tô te falando, TGP. Aconteceu uma outra pessoa que ela pegou e veio com os exames todos alterados. E eu alertei. Mas eu senti que a pessoa não me deu atenção. Afinal de contas, o que acontece? Ou a pessoa, ela não valoriza o outro profissional, a não ser o médico, e já que o médico falou que não tinha a absoluta, porque os seus exames estavam todos ótimos, então se tem um outro profissional que não é médico, é uma nutricionista, e era a primeira consulta que ela veio pra mim, e eu falei, porque eu não consigo deixar de falar, eu vou falar, tá? E a pessoa não voltou mais. Por quê? Entendeu? Tem esse lance de que eu não quero olhar. Eu não quero ir com alguém que fale pra mim o que tá acontecendo de fato. Eu quero ir pra alguém que fale que os exames estão ótimos, que eu não preciso fazer nada. Não preciso mudar nada. Não preciso procurar nutricionista, não preciso procurar investigação maior, não preciso ficar fazendo exames, não é? Não é mais fácil? Então, alguém que fale que meus exames estão bons, melhor. Por que eu vou numa nutricionista, ela falou que tá tudo ruim, não é que tá tudo ruim, mas eu falei, tem alteração, melhor a gente ficar. Eu falo com o maior jeito possível, gente. Eu não vou também pegar e acabar com a pessoa. Mas é no meu dever enquanto profissional, preventivo, nutricional integrativa, alertar a pessoa. Falar, olha, aqui tá acontecendo isso. Eu falo sempre. Mas esse é o meu olhar clínico, esse é o meu olhar de prevenção. Mas com a alimentação é reversível. Então, quando esses exames estão, por exemplo, TGP, ele já está lá no 20, eu aceito 20, ele está no 30, tá lá, quase no máximo que é 40. Eu já falo, opa, vamos dar uma olhada nesse fígado. Esse fígado não tá legal. Vamos fazer uma nutrição do fígado. Ponto. Ou faz, e eu falo por quê? Porque o exame já está apontando. Se ele está muito maior, se eu vejo um exame de 100 de TGP, você acha que eu vou ficar falando? Só, eu vou tratar esse fígado, mas eu vou falar para ele procurar um especialista, médico. Eu acho que você precisa procurar um especialista e ver o que tem atrás desse fígado. Vamos investigar melhor isso.
certo? Então, super importante vocês terem essa noção do TGP. Segundo exame é o tradicional, que é o que, gente? Que é a ultrassonografia do abdômen completo, que é para você ver que lá é que mostra se tem gordura no fígado ou não. Normalmente, esse caso foi dado hepatite autoimune. O que aconteceu com essa pessoa? Então, quando eu perguntei, ela foi falando pra mim, porque aí eu indiquei a nutricionista especialista e falei com ela. Falei, mas não estava alterado os seus exames? Já não mostrava que tinha um TGP aumentado? Não, Beth, tudo normal, tudo normal. Tinha gordura no fígado? Não tinha. Tinha um pouquinho de gordura, o médico falou que não era assim grave, né? Eu falei, como você foi então saber que você tá numa cirrose? Aí ela falou assim, não, comecei a ter sintoma, emagreci 6 quilos, ela emagreceu 6 quilos, comia, nem conseguia comer, passava mal, tinha náusea, vômito, passava indisposição. Ela falou, tem que ver o que tá acontecendo. Viu? O que aconteceu nos últimos, os exames dela de TGP, quando o fígado começa já a entrar numa falência, tá? Numa cirrose, o TGP diminui. Então, esse TGP que estava lá, mas teve histórico TGP de 100, aí ele voltou no 20, o TGP estava no 20 e pouco, quase 30, não estava tão alto assim, certo? Então, aí você começa a descartar problemas do fígado, mas você tem que olhar esse histórico do exame da pessoa, não é só o último exame, é ver o histórico também, certo? O médico, né? Quem faz isso é médico, já não sou eu. Ele tem que ver, se a pessoa tá com problemas, náuseas e tudo mais, já tá grave, perdeu 6 quilos, não faz parte do nutricionista. Não sou eu, você tem que procurar um médico. O médico tem que fazer todos esses exames. Não sou eu que vou pedir a elastografia. Então, o médico tem que pedir, pede a elastografia para ver se tem fibrose no fígado. Porque o TGP já estava baixo, já estava normal. Então pede, mas os sintomas clínicos mostram de um fígado doente. Então ele vai lá e pede uma elastografia. Aí vem fibrose, tá? E aí no caso dela já foi para biópsia. Quando tem a biópsia, que é o padrão ouro dos exames, pegou, tirou um pedaço do fígado, viu que era cirrose. Pronto, cirrose grau 4, necrosado e tudo mais. Aí, gente, o que acontece? Aí vai procurar um patologista bom e vai entrar no medicamento, tá? Graças a Deus que o caso dela está no cirrose grau 4, só que não tá no nível de transplante. A médica deu 1 ano e meio para ela, com corticoide altíssimo, ou seja, ela engordou? Não, né? Retendo líquido, com corticoide anti-inflamatório em alto grau e mais um imunossupressor, tá? Então, agora como se desenvolveu uma doença autoimune? Então, você pode ter uma cirrose hepática ou uma hepatite C, por exemplo, e não é uma doença autoimune. Agora, no caso dela, pegou a imunidade, que é, de novo, os anticorpos contra o fígado dela. Isso está ligado muito à condição genética, né? Você lembra que nós temos um monte de genes que estão dormindo. O que vai despertar, o que vai fazer com que ele acorde? Então, vários gatilhos. E os gatilhos podem ser diversos. Pode ser um vírus, uma bactéria, uma pessoa que teve Covid, ou outro tipo de bactéria, de vírus. Pode ser uma questão de intoxicação, né? Intoxicação por metal pesado, por exemplo, cheio de chumbo, cheio de chumbo, alumínio. Pode ser também por uma questão de uma alimentação, né, extremamente desregrada, e isso vai também desencadear todo vai fazer com que o gene, né, para essa doença autoimune desperte a um gatilho que faz com que a pessoa desenvolva a doença autoimune. E a questão emocional. Então, a questão emocional, você já ouviu falar, tenho certeza, que você já ouviu falar quando a pessoa passou por um trauma ou tem uma questão emocional não bem resolvida, pode estar ligado. Você acredita nisso? Isso, você acredita? Fala pra mim se você acredita que a emoção pode levar a uma doença autoimune, tá? Então, por isso, esse caso, pra gente finalizar, uma mulher, fígado, não querendo olhar para suas emoções,
tendo uma vida sedentária, cheia de ainda com álcool, com alimentos comprados, comendo fora. Então, uma alimentação também não muito equilibrada, por mais que ela soubesse o que é equilibrado ou não, enfim, são escolhas. E falta de atividade física. Eu falei já sedentária. Então, e mais um emocional que não é olhado, tá? Quando eu falei com ela que era bom ela fazer uma yoga, olha lá, então uma atividade física que vai trabalhar as questões emocionais, que vai colocar o olhar para dentro, ela não se mostrou muito interessada. Ela falou, acho que eu vou voltar, agora tenho que voltar para atividade física, vou para o Pilates. Pilates é físico apenas. Acredito muito numa atividade física que mexe com a espiritualidade, com o alinhamento dos chakras, no yoga, no Tai Chi Chuan, tá? Fazer terapia, ela precisa disso. Mas, aí que tá. Qual vai ser a escolha dela? O recado foi dado. Se a pessoa vai querer fazer ou não, é escolha. Se ela vai querer só optar por tratamento medicamentoso, e encaminhei para nutricionista especialista em fígado, que ela vai passar uma dieta, é isso só? Será? Né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é verdade? Ela tem 1 ano e meio para fazer isso, para ela melhorar o quadro dela. E eu estou vibrando, pensando, rezando muito para que ela consiga reverter o quadro. Mas percebe, gente, como final aqui, poderia ser evitado. E mesmo agora, no estágio avançado, dá para fazer muita coisa. Mas ambas as situações, que a prevenção e o tratamento, vai depender das suas escolhas, do seu conhecimento e da sua vontade de querer ir atrás, de investigar mais profundamente. E com o propósito de você realmente querer olhar para dentro de você, tá? Nutrir essa energia yin, que a mulher fígado em desequilíbrio não olha, não quer olhar muito para isso, tá bom? É isso que eu quero, era isso que eu tinha para falar. Será que eu entreguei aqui, gente? Eu entreguei para vocês o que vocês estavam... foi bom o conteúdo? Podem me dar aqui para eu saber como é que vocês estão, se vocês estão gostando ou gostaram disso. Foi bom? Comenta aqui para mim, antes da gente finalizar. Obrigada pelos corações. Edinalva, foi maravilhoso. Obrigada, Edinalva. Espero que tenha... Edna, maravilhoso, amei. Neiva, Monaceide, muito bom. Rose Prado, ótimo. 100% sua explicação. Tá. Obrigada, gente. Isso aqui é só pra você. Não é alimentar meu ego, não, tá? Não é mesmo. Não é mesmo pra alimentar o meu ego, não. É só pra vocês, realmente. Eu quero saber esse feedback. Como nutrir o fígado. Eu acabei falando lá no começo. Nutrir o fígado, gente, é alimento verde, né, e sabor ácido. Mas tem outras formas. Você tem um mini guia, a pessoa que me perguntou como nutrir o fígado, tem ali um resuminho. E tem muito conteúdo sobre nutrir o fígado. Hoje eu quis trazer muito para reflexão isso e trazer esse alerta para vocês, tá? E que fique claro isso e que eu quero que você vá lá no seu exame e veja TGP. TGP, se você puder ver ferritina, ver TSH, o hemograma, você vai lá e vê os seus exames para você pelo menos saber como é que você está, tá? Que dá para você ter uma noção por si. E aí, claro, procurar o melhor profissional para poder falar a verdade para você. Tá joia? Gente, gratidão. Passou bastante da hora, como sempre. Agradeço para quem ficou até o final. Se vocês acharem interessante, eu vou deixar gravado. Eu falei que não vou deixar gravado, mas tem gente que pediu, porque estuda à noite. Tem gente que faz outras atividades. Tem filho e não dá para assistir nesse horário. Então eu vou deixar gravado. Então assim que eu deixar gravado, se você gostou, tem alguém aí, né, que bebe demais,
que é muito irritadinho, que tá precisando ouvir isso para tratar melhor o seu fígado, tá bem encaminhada, tá? Caminha lá para essa pessoa, amigo, chefe, sei lá, quem for se beneficiar. Paulinha, beleza que você ficou aqui comigo, viu? Preta Tomás, ótima noite para você também. Boa noite, beijo.